boa tarde a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eis-me aqui mais um dia para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, graças te dou, Senhor, por este momento precioso, Senhor, de poder, Senhor, estar falando a tua palavra aos meus irmãos, Pai. Senhor, eu te louvo, eu te glorifico. A minha vida é para a tua honra e para a tua glória, Senhor Jesus. Senhor Espírito Santo de Deus, que a tua presença aqui, Senhor Espírito Santo, seja como um fogo veemente, impetuoso, Senhor Espírito Santo, vem queimando os nossos corações, que não seja eu falando, Senhor Espírito Santo, mas que seja o Senhor falando aquilo que lhe apraz. Senhor Espírito Santo de Deus, eu te peço, em nome de Jesus, fala comigo, fala por mim, fala através de mim, em nome de Jesus, amém. Eu quero trazer uma palavra para vocês que está no livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 12. O subtítulo está assim: a gratidão de Paulo pela misericórdia de Deus. Agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Aqui Paulo vem afirmando na carta ao seu discípulo Timóteo que ele agradece ao Senhor Jesus Cristo por ter dado forças a ele, por ter perdoado os seus pecados, porque apesar de tudo que ele fazia, Jesus Cristo o considerou digno de levar a palavra de Deus, de levar a verdade sobre o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Porque Paulo, antes de ele se converter ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele foi um ferrenho perseguidor dos do caminho. Naquela época eles não eram chamados cristãos, eram chamados os do caminho. E Paulo era um dos fariseus mais ferrenhos, mais atuantes. Ele tinha um zelo pela lei dos fariseus de uma tal forma que ele achava que tudo que ele fazia estava de acordo com a lei, que Jesus não era o Messias prometido, que era apenas uma farsa. E mediante isso, ele perseguiu o povo de Deus. Ele ali, quando Estevão foi morto, foi assassinado, apedrejado pelos fariseus, ele estava ali e inclusive ele segurou os mantos de todos os que participaram do apedrejamento de Estevão, e ele concordou com todos os atos deles, e ele foi lá, pediu cartas para o chefe dos fariseus para que pudesse perseguir a igreja de Jesus Cristo. Mas quando ele teve um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo ali a caminho de Damasco, quando ele foi a Damasco para perseguir o povo de Deus, para prender, para dar ordens para que fossem mortos, para que fossem apedrejados, porque ele achava que eles estavam indo contra a lei que Deus tinha dado, que era a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés ali no monte, os 10 mandamentos. Então, Paulo agia dessa forma por ignorância, por incredulidade, porque ele não achava que Deus pudesse mandar que o Messias fosse vir de uma forma tão simples, porque todas as profecias que se direcionavam ao Messias dizia que o Messias seria o libertador do povo de Israel, dizia que ele iria destruir. Então eles estavam esperando um combatente, um lutador, um rei mesmo, um guerreiro que pudesse juntar ali pudesse liderar um ataque a Roma para que o povo judeu fosse liberto. Eles não esperavam que o Messias fosse vir um homem simples, um homem humilde do povo, que tivesse nascido numa manjedoura. Então, por tudo isso, e de acordo com a lei que ele obedecia cegamente, porque ele era
um estudioso ferrenho da lei, ele agia dessa forma. Ele pecava por ignorância, ele pecava por falta de zelo pela lei. Mas após o encontro que ele teve ali com o Senhor Jesus, as escamas dos olhos dele caíram, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e foi profundamente modificado. Mas apesar disso, quando a nossa vida é transformada, quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, isso não apaga o nosso passado. Isso não apaga o que nós fizemos antes de nos entregarmos, de confessarmos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Há uma história antes do encontro com o Senhor Jesus. E geralmente as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão mais próximas a nós, elas fazem questão de nos lembrar o que nós éramos antes de entregarmos os nossos caminhos para Jesus. O Senhor Jesus, Deus é misericordioso. O Senhor Jesus, ele é cheio de misericórdia, cheio de amor, e a graça do Senhor Jesus transborda sobre as nossas vidas e os nossos pecados são perdoados, mas o ser humano, ele insiste em nos apontar o dedo. O ser humano insiste em nos levar naquele passado que nós não vivemos mais lá. Mas o ser humano, ele se coloca no lugar de Satanás, porque a palavra de Deus nos diz que o adversário de nossas almas, o demônio, ele anda pela terra procurando a quem possa tragar. Em Apocalipse vai nos dizer que o acusador das nossas almas, que nos acusa dia e noite perante de Deus, foi derrotado. E a maioria das pessoas se coloca no lugar de Satanás, porque é Satanás que acusa. É Satanás que acusa os filhos de Deus diante do trono de Deus. É Satanás que aponta o dedo. E existem muitas pessoas, muito mais do que nós gostaríamos que tivesse, que insistem em nos lembrar um passado que já ficou para trás. Nesse momento nós somos uma nova pessoa, nós somos transformados pela graça de Deus, a glória de Deus nos purificou, o perdão de Deus nos redimiu, nos restaurou. E Paulo vem dizer aqui: o Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Jesus Cristo. E ele, apesar de se considerar blasfemo, perseguidor e violento, ele recebeu misericórdia. E eu, da mesma forma, apesar de ser uma pessoa cheia de pecados, cheia de defeitos, que vivia neste mundo fazendo tudo aquilo que Satanás gostava, tudo aquilo que Satanás achava que tinha a minha vida em suas mãos, e a partir do encontro genuíno com o Senhor Jesus, eu deixei o meu pecado para trás. Aquela vida já não me pertence mais, eu não vivo mais no passado. E qualquer pessoa, meu irmão, que a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus como único suficiente Salvador, que há uma transformação genuína na sua vida, que você abandona os seus pecados, que você muda o seu jeito de viver, e tem uma pessoa que fica te apontando o dedo continuamente, fala para essa pessoa: você agora é Satanás, você agora é o próprio demônio. Porque é Satanás que acusa dia e noite os filhos de Deus diante da presença de Deus. Você é o próprio Satanás, ou você é um enviado de Satanás que você tem sido usado para me lembrar do que eu fiz, do que eu era? Isso já não me interessa mais, ficou no passado. E Paulo vem nos dizer: esquecendo-nos das coisas que para trás ficaram, nós nos direcionamos para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus Cristo. A nossa direção é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. E a palavra de Deus também vem nos dizer em Lucas, no capítulo 7. No capítulo 7, versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. E pelo
perdão dos meus muitos pecados. Eu amo muito o Senhor Jesus. Eu amo muito o Espírito Santo. Eu tenho temor, eu tenho tremor do Senhor, da presença, de desagradar o Senhor Espírito Santo de Deus. De fazer alguma coisa que leve ele a ficar entristecido comigo. A pensar na possibilidade de que o Senhor Espírito Santo se afaste de mim, que a sua presença me deixe. Porque ele muito me perdoou e por isso eu muito o amo. O Senhor Jesus se entregou naquele madeiro para perdão dos meus pecados, para a restauração da minha alma, da minha comunhão com Deus, com o Senhor Jesus. Então, o que eu tenho a dizer é isso, meu irmão, não deixe ser usado, não se deixe ser usado por Satanás, não se coloque no lugar de Satanás, o acusador dos nossos irmãos, o mentiroso. Aquele que fica procurando a todo momento a quem possa tragar. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo da soberana criação que é o Senhor Jesus Cristo. O meu alvo é Jesus Cristo, o meu caminho é Jesus Cristo, e é assim que nós devemos proceder. A partir do momento que nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, nós temos que agradecer e pedir forças. Senhor Jesus, me ajuda a abandonar os meus pecados, Senhor Jesus. Porque que a sua graça transborde em mim. E que eu possa ser uma nova criatura, que eu possa ser transformada de glória em glória. E que aquela pessoa, Senhor, que se levanta para me acusar como Satanás, Senhor, aquela pessoa que é usada pelo próprio demônio, que serve de ponte para Satanás, Senhor. Que toda palavra, Senhor, que se levantar contra mim, como a sua palavra diz, Senhor, em juízo já está condenada, Pai. Já está condenada no nome de Jesus. E que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tenha piedade dessa alma, Senhor. Tenha piedade dessa pessoa, Senhor, que precisa acusar, que precisa apontar o dedo para se sentir melhor, para se sentir superior do que quem já pecou, pediu perdão e seus pecados foram perdoados. Porque Deus, é o Senhor Jesus que tem poder para perdoar pecados. É Ele que nos restaura. E contra isso não há argumentos. Por mais que você queira se colocar no lugar de superioridade, que você é santarrão, que você é melhor que todo mundo, que você nunca pecou, só de você estar se colocando no lugar de Satanás, você já está fazendo o que Satanás gosta. Não se deixe ser usado para isso, meu irmão. Fiquem todos com a paz do Senhor. Que essa palavra possa trazer luz ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.